Quem também se complicou nessa semana ao falar coisas foi a Michelle Bolsonaro, né, Guilherme? Depois de ser colocada no centro das investigações sobre as joias da Arábia Saudita, né? Lembrando que ela confirmou que recebeu um estojo de joias e dizer que ele ficou exposto na cozinha do Palácio do Planalto durante quase um mês. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro entrou em outra polêmica agora nesse fim de semana, né? Ela é presidente do PL Mulher e ela disse no sábado, num evento, que era contra as cotas femininas para mulheres na política. A frase dela exata foi: queremos erradicar a cota dos 30%, queremos a mulher na política pelo seu potencial. Obviamente ela viu que a declaração pegou muito mal, em especial por ser presidente do PL Mulher, e aí ela voltou atrás mais tarde, dizendo que não, na verdade, ela não quer que a mulher se restrinja aos 30%, ocupe muito mais espaço que isso. A Michelle Bolsonaro, que tem sido muito utilizada politicamente pelo PL, né? Nesse fim de semana também ela gravou participação em programas de pré-candidatas a prefeita para o ano que vem, do partido, mas ela se complicou bastante com essa declaração, mais uma vez, né, Guilherme? E aí precisou voltar atrás, porque é presidente do PL Mulher. O pessoal está falando que está falhando o microfone ainda. O Deluca ainda segue falhando. Vamos resolver. Deluca, pessoal... o que aconteceu esse final de semana, numa eventual candidatura da Michelle, vai ser muito revisto. O videozinho do que aconteceu no sábado na Assembleia Legislativa de São Paulo, na posse da presidente do PL Mulher naquele estado, em São Paulo, vai ser recortado e vai ser muito espalhado caso a Michelle se candidate algum dia. Porque ela, como mulher, ela foi a um evento de mulheres na política, né, do braço feminino do partido dela, e ela defendeu que não haja um mecanismo para aumentar a participação feminina na política. Na prática, foi uma mulher que está se tornando política, defendendo menos mulheres na política. Isso, aos ouvidos da maioria das mulheres, é um desrespeito tremendo. É uma coisa que vai contra o trabalho, o esforço feminino de conquistar mais espaços, de se ter os mesmos as mesmas condições, os mesmos benefícios, os mesmos privilégios, os mesmos espaços que os homens têm. Não faz o menor sentido, a tal ponto que a presidente do PL Mulher de São Paulo, em cuja posse a Michelle estava, chama Rosana Vale, ela ficou constrangida após o evento, foi abordada pelos jornalistas que perguntaram o que ela tinha achado do que a Michelle tinha dito, e ela ficou super constrangida, tentou sair pela tangente, não conseguiu. Aí até falou: não, eu não tenho opinião, eu tenho que estudar mais sobre o assunto, mas acho que a Michelle não quis dizer isso e tal. Claro, como a própria Michelle depois teve que recuar em relação ao disparate que tinha dito. E fez o que chamou de uma retificação, né, num vídeo divulgado pela própria equipe. Ela falou: eu sou a favor da cota sim. E, enfim, teve que claramente recuar. Agora, é curioso que esse é um tema da igualdade das mulheres, é um tema que realmente parece que aperta o calo dos bolsonaristas, né? Na semana passada foi votado o projeto de lei da igualdade salarial entre homens e mulheres, e diversos deles, inclusive parlamentares mulheres, como a Carla Zambelli, a Bia Kicis, eles votaram contra a igualdade salarial de homens e mulheres. Não só eles, a Rosângela Moro, perdão, não só elas do PL, a Rosângela Moro do União Brasil também votou assim. Outros parlamentares homens que em outros momentos disseram que tinham ligações com direitos humanos, por exemplo, Deltan Dallagnol, o Deltan Dallagnol votou contra esse projeto. A gente procurou saber na semana passada a razão do voto dele, eu perguntei à assessoria de imprensa dele, não veio resposta, ele não quis responder porque votou assim. Agora, uma coisa que não tem justificativa.
Essas parlamentares mulheres, Bia Kicis, a Zambelli, a Rosângela Moro, que votaram dessa maneira, elas poderiam, então, como já que elas são tão contrárias à igualdade salarial entre homens e mulheres, elas poderiam passar a devolver parte dos salários delas, que é equiparado ao dos deputados homens, elas podiam devolver para o erário público e ganhar menos, já que elas defendem essa bandeira. E outra coisa que a gente começou o programa aqui, Gui, mostrando num livro, esse livro aqui que eu estava, The Power Play, né? Que, aliás, a professora, ela está dando um curso que a gente pediu para ela sobre esse livro no ICL, como os discursos são os mesmos, né? Há mais de 100 anos. E esse é um discurso também, desde que se tentou ter ou cotas nas universidades, sempre veio essa história do, não, tem que ser por mérito. Isso é um absurdo. Se você faz isso, você está rebaixando. É uma ofensa o que você faz, etc. Só que é o seguinte, irmão. Quando você tem cota para o povo negro, para o povo indígena numa universidade, você está levando em consideração o que aconteceu nos últimos 500 anos no país. Você está levando em consideração um sistema que é um sistema que cria esses muros para não permitir que determinados grupos tenham acesso a nada. E aí depois você chega e fala, não, vamos deixar ele nas condições iguais para competir. Ou seja, você pega, deixa um cara dirigindo um carro 1.0, o outro com motor, meu irmão, de 1000 cavalos, e fala, não, vamos disputar aqui na pista, um contra o outro. Por que um vai sair aqui na frente do outro? Não é sair na frente do outro. Olha como é que você criou todo o modelo para essas duas pessoas. A questão das mulheres na política. Como é que foi criado todo o nosso sistema ao longo dos últimos séculos? Foi permitindo que as mulheres tivessem espaço de discussão, espaço no debate, tivessem a mesma escuta, tivessem as mesmas participações em todos os setores da sociedade, para hoje você chegar e falar o seguinte, olha só, deixa competir igual. Para quê? Deixa ela ir pelo seu potencial. O potencial humano é talvez até maior, mas o potencial real que a sociedade dá é menor. O potencial que a sociedade permite é menor hoje. Então você tem que criar essas regras. Mas eu só estou chamando a atenção porque o discurso é também um discurso antigo. E é um discurso que pega. E a gente tem que, eu acho que como uma das principais funções aqui no ICL, desmontar esses discursos feitos que estão aí há um tempão e funcionam. E funcionam. Ah, cota para quê? Quando você faz cota, poxa, você tá colocando os que não mereceriam lá, né? E as pessoas merecem receber um salário 30% menor fazendo a mesma coisa? Não, então você tem que fazer uma lei que foi feita agora para as mulheres receberem a mesma remuneração que os homens. Aplausos para essa lei. Porque se não tiver a lei, não vai pagar. E não é porque não tem o mesmo potencial, é porque é estrutural o negócio. Então, Michele falou mais uma besteira e eu acho que a Michele, ela tem sim carisma, né? Ela tem aquela graça, vamos dizer assim, que na edição do vídeo, pô, cai bem. Ela tem o lance da religiosidade, que no Brasil é uma coisa que também o Brasil é um país conservador, principalmente nessa questão religiosa, isso cai bem. Agora, quanto mais espaço começar a dar para Michele, mais vai aparecer que ela não tem estofo para participar de uma disputa como essa. Não tem estofo para participar de uma disputa como essa. E isso vai começar, como o Moro não tinha estofo. Achavam que o Moro, botou o Moro aqui, herói nacional. O Moro não tinha estofo para participar de uma disputa a nível nacional. Não durou nem um mês na brincadeira ali. Então esse negócio da Michele já vai mostrando e mostra também a dificuldade que vai ser, Gui, arranjar um substituto competitivo para Bolsonaro nas próximas eleições, caso Bolsonaro tenha, por exemplo, os direitos cassados, né? O PL vai insistir muito nesse cenário de inelegibilidade do Bolsonaro, vai insistir muito na Michele, mas a tendência, o que está caminhando para ser, é o Tarcísio, mais e mais.
Eu ouço isso de pessoas próximas ao Bolsonaro, dizendo que ele não quer, realmente ele não quer a Michelle, ele prefere que seja o Tarcísio a ser a Michelle, e o próprio Tarcísio vem se movimentando dessa maneira, de querer garantir ele como o número 2 do bolsonarismo. Então, se esse esforço do PL continuar para que seja a Michelle, né, no mesmo dia, no sábado, a Michelle gravou de manhã com 5 candidatas, futuras candidatas a prefeitas pelo PL, gravou programas de TV. Então, é um esforço para fazer dela esse nome. Se esse esforço continuar, ele certamente ele vai chegar num momento que ou o Bolsonaro vai cortar direto, dizer não, ou vai ter uma disputa com o Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, para saber quem vai ser o candidato. É claro que o Tarcísio não iria sem o apoio do Bolsonaro, mas a gente tem demonstrações públicas, falas públicas do Bolsonaro dizendo que não quer a Michelle, e a gente não tem nada semelhante em relação ao Tarcísio. Então, eu acho que faz sentido isso que as pessoas vêm dizendo, pessoas próximas do Bolsonaro vêm dizendo, de que a ter um substituto, o Bolsonaro preferiria o governador de São Paulo. E só um comentário que eu vi aqui, as pessoas falando nos comentários. Mas estofo por estofo, o Bolsonaro não tinha estofo. Tinha sim. Tinha sim. O Bolsonaro não tem qualidade. O Bolsonaro não tem moral. O Bolsonaro não tem ética. Bolsonaro enfim, tudo de ruim, mas estofo político ele tinha. Bolsonaro tinha quase 30 anos de política. Bolsonaro nunca tinha perdido uma eleição até hoje. Bolsonaro, ele tem carisma também. Bolsonaro tinha uma super experiência ali. Bolsonaro era um cara do centrão desde sempre. Elegeu a família inteira. Elegeu a família inteira. Nunca tinha perdido uma eleição. Então tinha estofo, entendeu?